Amém. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor e quero que nessa manhã de domingo, de Páscoa, possamos estar aqui refletindo um pouco sobre essa mensagem do cristianismo a respeito da Páscoa, a respeito do significado da morte e ressurreição de Cristo, a respeito da graça, da misericórdia, da justificação que somente Cristo tem para nós. Pensar sobre a morte e a ressurreição de Jesus para o cristianismo é onde nós temos toda a elaboração teológica e doutrinária sobre o que nós chamamos de justificação por meio da graça através de Cristo Jesus. O sacrifício perfeito, a misericórdia, o amor, a ação que veio para o mundo e não apenas transformou aquela época, mas a transformação continua até hoje. O cristianismo, independente de todas as ações históricas presentes nele, ele está fundamentado basicamente na morte e na ressurreição de Jesus. Tratando do Cristo histórico, no seu nascimento e vida na terra, nós temos ainda como elaboração principal o conceito claro do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por toda a humanidade. Independente do credo cristão, independente da ideia prática ortodoxa ou independente da corrente que o cristianismo tem exercido na sua prática e para grupos também que fizeram parte do cristianismo, todos eles tiveram algum tipo de colaboração teórico a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Alguns até bem discrepantes uns dos outros e até pouco, vamos falar, diferente do ideário principal do cristianismo, que é a respeito da justificação. Porém, todos eles sempre compreenderam que a morte e a ressurreição de Jesus é o elemento principal identificador do cristianismo, ao ponto que a cruz tornou-se o símbolo cristão. Se o peixe marcou a história cristã, como ali o acróstico que identificava os cristãos, seus lugares de culto, suas tumbas e também outros elementos históricos no cristianismo, mas a cruz sempre foi a representação principal do cristianismo, porque embora seja ela um marco histórico romano de castigo, de punição, para os cristãos tornou-se a redenção. Para os cristãos e para aqueles que têm uma identidade com o cristianismo histórica, tornou-se o símbolo do cristianismo. Esse símbolo que representa não a ideia de um homem só crucificado, mas uma cruz e uma tumba vazia que representa um homem que foi crucificado, que morreu e que ressuscitou. Então são três momentos ali que estão representando uma só fé. Essa ideia do batismo em Cristo, da restauração em Cristo, do perdão por meio de Cristo, da misericórdia através de Cristo, tudo isso é apresentado no sacrifício de Jesus. Olhe como tal ato tem uma relação extraordinária com o cristianismo. Mas, baseando-se nos evangelhos, nós vamos fazer aqui uma leitura para nortear tudo aquilo que nós queremos falar nesse dia e que essa mensagem venha alcançar a tua vida, que você que está escutando hoje nesse domingo de Páscoa, você que vai ouvir outro dia, que você que vai transmitir, vai refletir sobre essa reflexão, possa então levar essa mensagem compreendendo-a que ela é a marca principal da fé cristã. Nenhum outro elemento é tão forte como o amor de Cristo expressado na cruz do Calvário e a sua prática de vida baseada na compaixão e na caridade. Nenhuma outra marca do cristianismo supera isso. Nenhuma instituição, nenhum prédio, nenhum momento histórico, nenhum fato, seja ele, vamos falar, de acerto ou erro, nenhum dele consegue superar, nenhum destes consegue superar a identidade de Jesus. Porque quando nós cristãos, sejam católicos, protestantes, pentecostais, aqueles que têm outras práticas dentro do cristianismo como ortodoxia, da ideia da igreja também, quando você tem todas essas práticas religiosas e muitas outras, todas elas se identificam em um ato: a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição para o perdão dos pecados. Essa questão da morte e ressurreição, como representação do perdão dos nossos pecados, é o que nos aproxima, que é o que nos une na fé cristã. Os outros elementos até separam. Alguns diferenciam Santa Ceia, batismo, práticas litúrgicas,
Porém, todos estão ali unidos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Bem, vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 20 e o versículo de número 15, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem buscais? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diga-me onde o colocaste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Salta-me, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Quando nós fazemos essa reflexão em João, capítulo 20, do versículo 15 ao 17, temos uma das expressões mais extraordinárias da fé cristã sobre a ressurreição de Jesus. Se você encontra no cristianismo algo presente, tanto no período veterotestamentário como no período do Novo Testamento, que são extraordinárias, é a respeito do que é tipo de Cristo e o antítipo, o próprio Jesus Cristo. Quando você pensa sobre isso, é extraordinário. Jesus nasce em uma circunstância interessantíssima, uma circunstância que merece uma reflexão profunda já. O texto, ao narrar o nascimento de Jesus, seja nos evangelhos sinóticos, ou seja, a respeito do evangelho de João, você vai encontrar, então, agora uma visão do Cristo que nasce, sendo concebido pelo Espírito, através de Maria. Maria vem a ter o nascimento de Jesus ali numa manjedoura. Jesus nasce num local onde ele não é aceito, no sentido de terem atenção à mulher grávida. Olha, uma mulher grávida, que na sociedade atual tem todo tipo de prioridade. Assim também já se tinha uma compreensão maior sobre a gravidez. Então você vai encontrar o quê? Cristo nascendo. Depois há uma perseguição, por conta deles terem identificado já como que seria rei dos judeus. Os governantes, os magos, o povo, ainda se tinha uma compreensão de um rei humano, terreno. Ele vem a crescer. Em a sua infância, há fatos que a sua infância representa ali milagrosos. A sua sabedoria é bem notada, conforme os evangelhos e os escritos históricos. Depois você vai ver o início do ministério de Jesus, ter algo extraordinário que é a mensagem que ele traz, a sabedoria dele, ao ponto de, como falava José, o filho de Alexandria, e outros historiadores narrarem esses fatos, que não eram nem cristãos, narrarem esses fatos a respeito deste homem chamado Jesus. Depois você vai ter uma questão do cristianismo se organizando a partir dos discípulos, daqueles que se tornariam os apóstolos, dos outros discípulos que estavam seguindo Jesus, mulheres e homens, partindo agora desse círculo que ele vem a solidificar cada vez mais por causa dos milagres de Jesus, da mensagem de Jesus, da prática de vida que os cristãos, agora ainda não chamados de cristãos, tinham. Nós vamos ter então esses seguidores de Cristo, que era então o nome para eles, trazerem uma mensagem ali e trazerem atos também, práticas que são exuberantes, chamam a atenção das multidões. E esse homem chamado Jesus sofre inveja e perseguição. E o que acontece? Ele é levado a um tribunal falacioso, né? Que tem vários impropérios ali que são situações impossíveis, vamos falar assim, para legislação, são antagônicos à prática da lei. O julgamento dele é marcado por excessos no sentido de arbitrariedade. Ele entrega-se
tem um momento de dor terrível ali no Getsemane, passa por tudo isso, compreende-se que este é o cálice da ira de Deus. Nós, do cristianismo, como tratamos a perspectiva de salvação a respeito de Jesus, começamos a compreender que esse ato de Jesus era necessário, era preciso, tinha que estar ali, e o Cristo vem a entregar-se por nós. Compreendendo bem o texto de João 3,16, tão conhecido para os cristãos, que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que a ideia de dar ao mundo, ainda no capítulo 3 de João, ainda numa narração do início do seu ministério, ela é um momento ímpar, extraordinário. Porque o que seria esse dar? O dar era o quê? Era o dar de usar? Era o dar de ter para o momento? Era o dar para o mundo e o mundo ser dado a ele? Não. Era o dar a sua própria vida. E aí Cristo vem, começa a desenvolver um ministério extraordinário, vem ao passo da sua condenação, por meio desse julgamento que nós falamos, incoerentíssimo, mas esse propósito dele foi uma aceitação, trazendo para a perspectiva do Antigo Testamento uma representação do Cordeiro, a qual João Batista, apontando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se antes o pecado era para a expiação do povo por um determinado tempo, agora nós vemos o Cristo tirar o pecado de todo o mundo no sentido de levar, de tomar sobre si o que diz Isaías: as nossas dores, os nossos pecados. E aí quando nós pensamos sobre essa ideia do pecado e do perdão, temos a identidade principal do cristianismo por meio da fé em Jesus. Observe que extraordinário. E aí você vai compreendendo sobre esse amor do Cristo. Nesse dia que nós estamos fazendo a gravação desse vídeo, estamos já cerca de quase já um mês em alguns lugares um pouco menos, passando por um processo de pandemia, a qual a sociedade toda está em quarentena. Apenas os locais essenciais, como farmácias, mercados, unidades médicas, questões de entrega de produtos, é que estão funcionando. Os meios de transporte estão limitados. As questões da sociedade ainda vivem preocupações econômicas. E nós estamos aqui nesse dia pensando ainda na celebração da Páscoa como essa representação extraordinária do amor de Deus por nós. E como poderíamos correlacionar tudo isso? Trazer isso para a nossa prática de vida. Essa é uma questão necessária e que tem que ser pensada também sobre nós nesse momento de fé. O Cristo que nós servimos é crucificado. O Jesus homem carrega uma cruz, sofre açoites, humilhações, escárnios. Em um dia onde Jerusalém estava ali numa celebração, o Cristo vem a passar por um processo de dor terrível. Antes havia celebrado a Páscoa com os discípulos, em uma esfera de ensino maravilhosa para nós, sobre o amor, o perdão, a misericórdia. O Cristo representa esse amor claro. Ele morre. Tem ali uma representação extraordinária quando ele diz ao Altíssimo, numa fala com o Pai, ele diz: ó Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Numa mensagem a qual ele apresenta, onde ninguém pede perdão ali. Mas ele mesmo, além de pedir perdão por aqueles que estavam levando à morte, ainda intercede por aqueles que não tinham pedido nada. Ele é o ato daquele que perdoa e pede perdão. Ele clama, ele intercede, sem haver ainda uma fala da multidão que está ali. Após a sua morte, narrado nos evangelhos como um momento onde a natureza sofre ali interferência, vamos falar assim, onde na perspectiva mística vamos ver questões de visões, de pessoas que ressuscitam, aparições espirituais,
fatos ali que são narrados de pessoas que acontecem ali de alguma maneira, um tipo de aparição delas. Dizem isso, é relatado nos evangelhos, como um momento divisor na ideia da fé cristã. Fala-se da ideia do véu do templo que se rasgou de alto a baixo, numa perspectiva literal mesmo. Então o cristianismo vai narrando a sua história sobre o momento da morte de Jesus, o momento da ação do que acontece nessa morte, que é as visões de pessoas santas, que é a questão do rasgar de um véu, que é a questão de fenômenos na natureza. E uma fala de um homem que diz, verdadeiramente este era filho de Deus. Bem, ele é sepultado, colocam-se guardas, porque essa ideia de dúvida sempre pairou na humanidade. Não existia uma confiança. E aí dizem, olha, vamos mandar guardas para lá, os mestres judeus falam. Os homens que estavam compondo ali o grupo político religioso de Jerusalém e de Israel, junto aos romanos. E eles em seus partidos, que são 5 ali, numa representação mais clara aos fariseus, saduceus, e estamos ali com os herodianos, falam, olha, vamos mandar ali guardas para que caso venha de os seus discípulos quererem tirá-lo de lá, porque ele falava sobre a mensagem dele ressuscitar. Então, para que isso não aconteça, vamos mandar guardas para lá. Então, eles vão e intercedem aos governadores romanos que se mande guardas para guardar o túmulo de Jesus. Só que eles mandaram guardas para fora do túmulo. A questão da fé cristã não era fora do túmulo. A questão da fé cristã é dentro do túmulo. Eles podem até fazer tudo de fora, mas aquele que está por dentro é tão poderoso que ele consegue mudar todas as coisas sem se importar com nada que está fora. Ele não tem essa preocupação. Independente que tenham colocado tudo fora, pedra, guardas, homens, testemunhas, falsas testemunhas, quais sejam, aquele que está dentro não se importa com isso, porque ele, no seu amor, é mais poderoso que todas essas coisas. Não tem dinheiro que consiga mudar essa história. Se as pessoas disseram que o dinheiro mudou a história de tudo na vida, no caso do cristianismo não, porque se os mestres judeus que estavam ali participando daquele momento, eles decidem então trazer e subordinar guardas, para o cristianismo não serviu de nada, porque isso não deteu o avanço da fé cristã e a mensagem que Cristo vive. Nesse momento, o dinheiro não foi suficiente para barrar isso. Nesse momento, provou-se que ele é muito mais que qualquer coisa poderosa nesse mundo que seja. Jesus é muito mais poderoso, inclusive, do que os bens e os desejos materiais, porque o amor dele, a sua graça não tem preço. Por isso que ele consegue romper tudo isso. Nem o dinheiro, nem uma pedra, nem a mentira conseguiu conter o amor e a verdade que Cristo expressa na cruz, no túmulo e na ressurreição. E aí o Cristo ressuscita. Quando as mulheres chegam, elas vêm buscando ver um corpo. Elas não encontram nada. E aí elas veem os seres angelicais e escutam e veem o Mestre. E ela fala, Senhor, pensando que era o jardineiro, o que cuidava do cemitério. Senhor, se tu o levares, oh, por favor, me diz aonde tu colocares. É o amor do cristianismo. É o amor sobre aquele homem que demonstrou amor a todos e todas. É o amor do cristianismo que baseia-se numa fé que supera todas as questões humanas. Quando nós pensamos sobre o momento de caos que nós vivemos na sociedade, encontramos uma sociedade que no início da pandemia demonstrou todas as ações, os sentimentos que nós podemos pensar mais primitivos. Os sentimentos de inveja, de individualidade, de egoísmo, onde as pessoas correram para os mercados para comprar papel higiênico, álcool, papel toalha,
estocando alimentos, cada um olhando para si. Quando iniciamos essa pandemia, e ainda agora, homens querendo fazer isso de palanque político, falsos pastores e supostos apóstolos, dizendo que tinham cura para aquilo que eles nem sabiam o que era. Pessoas trazendo a mensagem que este era o fim do mundo. Tão ignorantes, mas ao mesmo tempo tão sedentos pelo poder e pelo dinheiro. Deixando a essência do cristianismo. Amando este presente século, como diz Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola. Amantes de si mesmo. Não compreendendo que a fé cristã não está baseada em identificar a volta de Jesus por causa de uma pandemia. A peste bubônica passou e Jesus não voltou. Tivemos as cruzadas, que foi um ato sanguinário cometido por pessoas que usavam o nome de Deus. E a cruz de Jesus, no símbolo dela, claro. Tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, chamada assim, onde a Europa e parte da Ásia foi devastada. E Jesus não voltou. Tivemos crises sanitárias em séculos passados e epidemias e pandemias, por exemplo, no século XIX também, que foram terríveis. E Jesus também não voltou. A identidade do cristianismo, a volta da igreja não precisa desses elementos para pensar sobre anunciar a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela é mencionada na Bíblia, na representação clara sobre o amor. Ele não vem, não é para na ideia de estar aqui num fim que as pessoas imaginam apocalíptico na sua perspectiva, vamos falar até hollywoodiana, né? Uma ideia de muito mais Hollywood do que da Bíblia. Não. O cristianismo se baseia no amor, na perspectiva cristã. E quando ele identifica a respeito da volta, a respeito do fim, não é disso que ele está falando. Em hipótese nenhuma. Vamos passar por isso. A questão é nesses dias como da Páscoa hoje, pensar na morte dele e ressurreição como a representação clara da fé cristã viva. É a representação de amar o próximo, de cuidar do irmão e da irmã, de falar a palavra, de anunciar o amor, de usar as redes sociais, em publicações, lives, gravações, em discutir sobre a necessidade de uma igreja onde o amor não se esfria, mas ele é fortalecido, de anunciar e vivenciar a igreja do Senhor como que é viva e eficaz por meio da fé cristã e agente neste mundo de transformação. É identificar a fé cristã a respeito daquele que mesmo na morte não pensou em si, mas olhou para um homem que estava ao seu lado, que já tinha até falado algo contra ele, e ele olha para ele e expressa o perdão quando ele diz assim: Senhor, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. É um homem que consegue expressar os seus pecados. É um homem que consegue expressar a sua necessidade. É um homem que entende que está na cruz e que agora nenhum dinheiro salvaria, que agora nenhum amigo salvaria, que agora nenhum bem ajudaria, que agora nenhuma política resolveria, que agora ele mesmo não poderia fazer nada. E ele pregado na cruz, ele olha e diz: Senhor, eu não tenho nada, mas eu tive pelo menos uma oportunidade, morrer ao lado do Filho de Deus. E a minha pergunta para ele naquele dia não era assim: olha, o que é que tu pode me dar? Era: Senhor, tu poderias lembrar de mim num apelo, num pedido, numa súplica. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. O Cristo olha para ele e diz assim claramente: ainda hoje estarás comigo. Quando nós entendemos a fé cristã e nós buscamos Jesus, sempre encontraremos o Cristo.
Quando os homens foram buscar Jesus criança, eles encontraram Jesus bebê. Quando os homens começaram a buscar aquele que pregava a mensagem, as pessoas foram até ele e encontraram Cristo pregando a palavra. Quando as pessoas iam aos templos, às ruas, aos lugares junto aos mares, às questões desérticas, e eles escutavam a respeito do Cristo e iam até ele, eles encontravam Jesus ali. Quando aqueles homens e mulheres foram até aquele lugar da crucificação, querendo ver alguma coisa, de repente eles viram totalmente diferente e compreenderam que eles não iam para ver a respeito de um rei humano, mas eles iam ver um rei divino, alguém que expressava o amor na condenação, alguém que expressava o perdão quando as pessoas deviam ser condenadas, alguém que expressava a paz quando era para ter tribulação, alguém que expressava toda uma vida de essência baseada na caridade, quando todo mundo só expressava e exalava ódio. Ele conseguia clamar e pedir por amor, graça, misericórdia, por causa que ele é a representação desse amor. E quando vão buscá-lo também, no túmulo, eles não vão encontrar um jardineiro, não encontram soldados, não encontram um grupo de pessoas, não encontram nenhuma pedra no lugar que ela estava fechando. Elas encontram uma visão celestial de anjos e o Salvador. Porque todos e todas que buscam o Senhor sempre o encontram. Na sua onisciência, ele sabia que elas iriam buscá-lo. Na sua misericórdia, ele estava lá para atendê-las. Quando eu busco ao Senhor, eu encontro. No meio dessa pandemia, busque ao Senhor, exercendo misericórdia, exercendo caridade, exercendo vida, exercendo a comunhão, a fraternidade, a esperança. E ele fala para elas sobre visões. E o Cristo ressuscita, mostrando para elas que aquilo que ele falou era verdade. Que ele não falava de um templo físico, mas dele. Que ele não falava de um reino da terra, mas do reino dos céus. Que ele não falava sobre riquezas daqui, mas riquezas eternas. Que ele não expressava sobre dores que seriam para sempre, mas dores que seriam vencidas pela misericórdia, a caridade e o amor dele. Que ele não falava sobre um conceito humano, mas a mensagem dele era divina. Ele expressa isso. E ele vai aparecendo de maneira extraordinária para aqueles que não criam. Ele mostra as mãos. Para aqueles que duvidavam, ele surge no meio deles. Para aqueles que estavam atordoados, ele aparece e começa a dialogar com eles num caminho. E lembra-os, abrindo as escrituras. E o termo abrindo, ele recebe essa interpretação, esse significado, da maneira mais extraordinária, viu? Não era a página. Era quando ele falava. Era o querigma. Abrindo as escrituras. Ele começa a dizer, olhe, não era assim que os profetas falavam? A respeito da morte, da ressurreição? Não era isso que eles estavam dialogando? Não era sobre isso a mensagem da fé cristã? Não era nisso que estava baseado os princípios espirituais? Não era sobre essa mensagem? Não era sobre esta palavra? Que os homens escutam. E eles gostam tanto de escutá-lo. Vem ficar conosco. Já se faz tão tarde. E mais um dia, no final de tarde, ele vai ter com eles. E ao partir o pão, eles lembram do dia que eles participaram de uma ceia, que foi um momento tão marcante, que já deveriam ter visto tantas vezes, desde criança, pessoas partirem o pão, mas nunca com a mensagem e com a presença de Jesus, como foi naquele dia. E eles falam depois, quando ele desaparece, não ardia o nosso coração. É por isso que Maria se volta rapidamente quando ele a chama.
Porque quando ele chama, o coração arde. Quando ele fala, o coração sente. Quando a mensagem dele vem ao nosso encontro, há mudança de vida. Quando há uma palavra dele, há uma ação espiritual extraordinária. Quando ele traz uma palavra, pode ser no meio de uma pandemia, você sabe que é Jesus. Você entende o que é o cristianismo assim. É nessa perspectiva espiritual que também deve ser vivenciado o cristianismo. Não adianta falar apenas do cristianismo numa perspectiva histórica. Não adianta trazer uma mensagem que seja baseada em questão doutrinária, teológica, acadêmica. Não adianta fazer nada disso se não houver um sentido espiritual, se não houver uma experiência, se não houver o chamado de Jesus sendo sentido em nosso coração. Se não existe cristianismo assim, cristianismo é essa marca, utópica para uns, real para outros, necessária para a humanidade. E quando eu falo necessária, não falo apenas aqui de única, mas falo daquilo que é essencial, bem mais até que única. É algo que expressa o amor que cada ser humano deve ter no seu coração e em sua prática de vida. E ele fala com ela ali. Alguém poderia pensar, olha, eu já passei por situações tão difíceis na minha vida, que isso se tornou um lugar de pânico para mim, um lugar de tristeza. Tem momentos na nossa vida tão difíceis que nós até pensamos, como é? Quando será? Como será? Lugares que nós passamos e vivenciamos experiências que a gente tem pavor até. Locais que são representação de medo, de tristeza, de decepção para nós. Mas quando nós pensamos em um túmulo, onde ele conversa com elas, poderíamos dizer, esse não seria o melhor lugar para conversar com alguém. Não seria aquele melhor lugar em um jardim ali junto a túmulos, ali próximos de outros lugares, de lugares onde as pessoas estavam ali, que não eram tão frequentados. Elas estavam ali. E ele dialogou com elas de uma maneira extraordinária, sem ter pressa. Podia ter deixado um aviso. O diálogo é tão extraordinário que ela vai pensando até primeiro que a outra pessoa. Até que ele fala. Na nossa vida, como situações que nós estamos vivendo, nós temos que compreender aqui quem somos e para que nós estamos aqui e o que é que temos como significado em nossa vida aqui. Os existencialistas, os filósofos existencialistas, eles tinham conceitos sobre essência e existência, ou existência e essência, seria mais adequado. Eles pensam sobre essa questão, como Heidegger, por exemplo, desse ser no mundo, né? Depois outros também vão tratar sobre isso. Mas eles tratam muito essa questão de medo, morte, angústia, como Sartre também. Mas tem um deles chamado Gabriel Marcel, que ele fala sobre esse conceito desse ser no mundo. O ser humano como um ser viajante, que está em uma jornada. Ele trata que a angústia, ela tem um salto aí na nossa existência. Esse salto é para a esperança. E quando nós pensamos sobre o salto para a esperança, estamos falando sobre esse ser que está no mundo. Sobre esse ser que sabe ressignificar as circunstâncias que ele passa, que ela enfrenta, sabe ser resiliente e aprende. Quando nós pensamos sobre o Cristo, encontramos então um homem que traz uma mensagem como humano, também que ele era plenamente humano e plenamente Deus, que em toda a sua história de vida, aqui na Terra, ele demonstra isso claramente. Estavam doentes, ele conseguia ressignificar uma ideia de cura. Estavam oprimidos,
Ele conseguia trazer uma mensagem e agir milagrosamente para transformar e libertar pessoas. Estavam mortos. Ele conseguia agir para que houvesse ali mudança de vida. Estavam com fome e ele trabalhava para que o pão multiplicado ainda fosse dividido. Estavam apavorados e ele, pela sua mensagem, era assim: não temas, creia. Essa mensagem ele vai discorrendo e quando chega na sua morte, ele para, como se fosse uma sua fala de esperança, de vida que ele vivenciou todo momento que esteve aqui, e ele olha e chama pelo nome, e a sua entonação, a sua ação, a sua voz faz uma mulher compreender que ali não é o jardineiro, não é uma pessoa qualquer, mas é quem ela procurava. Só que tinha uma diferença: estava vivo, vivo, vivo. Ele não estava morto. Essa significância, essa experiência do Cristo ressuscitado é o que marca a fé cristã. É que ele foi humilhado, mas ressuscitou. Sofreu, ressuscitou. Foi espancado, ressuscitou. Morreu, ressuscitou. Tudo isso é superado pelo ressuscitar-se. Tudo isso não é que é apagado, mas torna-se segundo, terceiro, último, ou então é apenas algo ínfimo por causa que ele ressuscita. Quando eu entendo na minha fé cristã que a ideia do ressuscitar é a ressignificação de tudo que ele passou, eu compreendo que no meio da angústia, no meio da morte, do desespero, há um salto para a esperança por causa que ele está vivo. Eu compreendo que a fé cristã, que ela é autêntica, não por causa daquilo que nós estamos ouvindo falar de pessoas, dos erros, dos acertos históricos, não, mas é por causa que ele está vivo. Que não é por causa da instituição ou por causa de um grupo, mas é porque Jesus está vivo. Não é por causa de uma letra, não é por causa de um tratado, não é por causa dos escritos, mas é porque Jesus está vivo. A mensagem tornou-se tão poderosa porque aquele que era é aquele que é e é o que está por vir. Aquele que foi é aquele que é e que sempre será. A mensagem é tão poderosa que ele é ser em sua total existência para mostrar para nós o perdão, o amor, a graça, a restauração, a libertação, que qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, podendo estar no poço mais escuro e profundo, chegando até o final dele, se é que existe isso, ela estando nessa situação de derrocada total, no lamaçal do pecado, do desespero, das angústias existenciais, a mensagem que ele está vivo adentro nos quartos, nos apartamentos, nas casas, nos barracos, nas fazendas, nas comunidades, nas grandes cidades, nos templos, nos hospitais, no desespero, na alegria, na tristeza, ele adentra em tudo isso e transforma, mostrando que a questão da fé é porque ele está vivo, é porque ele nos ama, é porque ele se preocupa, é porque ele tem poder sim para curar, é porque ele tem poder para libertar, é porque ele tem poder para salvar, ele tem poder e esse poder dele se revela quando cremos que ele está vivo. A mensagem da fé cristã, ela baseia-se nisso, ele vivo. É estar vivo que é a representação do cristianismo. É ele vivo que tem a representação ideal, necessária, que para nós gera mudança. É ele vivo. É ele vivo que faz o nosso caminho ser diferente. É ele vivo que quando eu estou desesperado, que eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para lá, se eu faço isso, se eu faço aquilo, quando eu olho para o Cristo, eu olho para cima e encontro a esperança que me diz assim, ele está vivo. Quando nós escutamos a sua voz falar ao nosso coração, nós ouvimos a mensagem que ele está vivo. É a nossa vivência, é o nosso perdão que recebemos dele. Esse perdão que nós recebemos foi dele. É o amor que ele trouxe para nós. Pensar na fé cristã é entender que nada bloqueou o amor. Que nada impediu da mensagem ser trazida. Que nada fez com que viéssemos regredir, ao contrário, fez com que viéssemos avançar. E nesta fé caminhamos dia a dia, tempo a tempo, tribulação por tribulações, angústias sobre angústias,
dificuldades em dificuldades, mas todas elas são superadas, são vencidas, são deixadas para trás, quando temos a convicção que Ele está vivo, quando temos a certeza que Ele está vivo. Isso que estamos vivenciando, buscando, clamando, pedindo a cada dia. Senhor, tem misericórdia de nós. E ratificando e crendo, porque Tu estás vivo. Por isso que falamos com Ele, porque Ele está vivo. Por isso que pedimos perdão dos nossos pecados, porque Ele está vivo. Por isso que nós clamamos por algo diferente na nossa vida, porque Ele está vivo. Por isso que nós pedimos a Ele pela manhã, pela noite, pela tarde, pela madrugada, porque Ele está vivo. É por isso que nós juntamos 2 ou 3 em nome dEle, porque Ele está vivo. Quando a fé dEle chega até nós, e nossa fé nele passa agora a ter realmente o verdadeiro significado da morte e ressurreição, é porque nós cremos que Ele está vivo. Quando nós entendemos isso sobre nossa vida espiritual aqui, compreendemos que não podemos nos estar baseando em nada do que está acontecendo, mas estar baseando na Sua palavra sobre tudo o que está acontecendo. As tribulações passam. A pandemia vai ter seu fim. Haverá ações milagrosas? Com certeza. Haverá momentos de tristeza? Também. Dificuldades? Também. Erros? Muitos. Acertos? Também. Porque aí a pandemia continuou. Só que a generosidade começa a surgir. A fraternidade, desde deixar um nome no elevador para ajudar as pessoas mais velhas a não saírem na rua, a entrega de cestas básicas, a ajuda com dinheiro, a não cobrança de contas, a estar com uma pessoa, a cuidar daqueles que estão precisando, a ter o amor para aqueles que estão sofrendo, ela também começa a surgir. Vai desabrochando. Se houve erros, os acertos vão também fluindo. E eles vão produzindo mudança. E no meio de todas as circunstâncias, o amor vai prevalecendo. O amor vai sendo a identidade mais forte. O amor vai sendo o sentido a ser seguido. O amor vai sendo essa expressão que nós temos que vivenciar e que nos torna e nos faz ser melhores. Louvamos, cantamos, participamos das reuniões online, mas participamos. Escutamos, cremos, crescemos, aprendemos, temos o que testemunhar, temos o que falar, porque nós cremos que Ele está entre nós e Ele está vivo. E a mensagem de vida, a mensagem de perdão, a mensagem de mudança, a mensagem do amor, ela vai alcançando as pessoas. E aí nós temos que aprender que no meio de tudo isso, nós chegamos em uma certeza, sem ter tantas análises científicas. As pessoas estão com tempo para a internet. Elas também não estão aguentando mais só a internet. Tem bastante tempo para a televisão. Não estão aguentando só a televisão. Estão levando seus trabalhos para casa. Mas é tão cansativo como trabalhar fora. Sabe por quê? Porque isso e muito mais não é a existência humana. A existência humana não é trabalho. A existência humana não é redes sociais. A existência humana não é tecnologia. A existência humana não é comida e nem bebida. A existência não é angústia só. A existência não é só sentimento. A existência não é estar trancado e protegido. A existência não é ir para a rua e colocar-se ali como alguém que está fazendo o que quer. Não, essa não é a existência. Então onde está a existência? A existência está na expressão do amor e da prática da vida, na esperança que Cristo vivo faz com que homens e mulheres
tenham os seus corações ardendo pela esperança nele, pela graça dele, pelo perdão dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele. Para concluirmos, pensar sobre esse amor, pensar sobre essa graça, pensar sobre essa misericórdia, é ter um olhar totalmente diferente. Um olhar onde nós refletimos e compreendemos que precisamos disso. Que esse amor alcança as pessoas. Que esse amor produz misericórdia. Que esse amor muda histórias de vida. Que esse amor não me deixa olhar para condenar. Ao encontrar-se com eles, ele não os condena em nada. Nem no abandono, nem na negação, nem na solidão. Nem lembra que eles ficaram dormindo enquanto ele clamava, orava, sofria, chorava. Que ele apanhou, que ele foi espancado, que ele foi humilhado, que ele foi crucificado e que ele morreu. O que é que ele expressa? Em tudo isso, amor. Ele vai a uma praia e já prepara um peixe para eles. Ele vai para um local e fica com eles e traz mensagens maravilhosas. Ele encontra-se com eles e deixa uma mensagem profética. E se ele ficou 40 dias no deserto, ele termina seu ministério ficando cerca de 40 dias com eles. Falando, expressando, ensinando, perdoando, amando, profetizando, pregando, trazendo esperança, mostrando que é necessário viver a vida de maneira totalmente diferente. É isso que está a fé cristã. Uma vida totalmente diferente. É nisso que nós cremos. É nisso que nós vivemos. É nisso que nós esperamos. E é isso que nós precisamos. Viver a fé cristã genuinamente, com base no amor de Cristo, que morreu, ressuscitou e está vivo. E esse amor muda a nossa história, transforma esse mundo e faz milagres extraordinários. Porque esse amor te faz crer, esse amor te faz perdoar, este amor te faz ter outra visão, este amor te faz propostas, promessas que são todas realizadas. Esse amor te dá inspiração. É o amor dele, que é puro e perfeito, como ele é. Em Cristo Jesus, nós temos esse amor e esta vida para sempre. Que Deus te abençoe, que esta Páscoa seja marcada em sua vida. Que às vezes que você escutar este vídeo, que você ouvir, que você ver, que você aprender algo daqui e outros lugares, você sempre reflita. É o amor dele que eu necessito no meu viver, para que eu tenha vida e vida em abundância. É por esse amor, em Cristo Jesus, que Deus te abençoe. Amém.